Cuidado, Baruque. Isso, garoto. Muito bem, Baruque. Muito bem, garoto. Tá avisando que não tá gostando da aproximação, ó. Agora eu não sei se tem um ninho por aqui, alguma coisa. Já avisou que não é para se aproximar. Parece que o pessoal já andou jogando uma bolinha aqui, ó. Baruque já sentou, esperando aí o comando livre. Aí, ó, até marcar aqui umas marcas de pisada. Pelo jeito o pessoal tá usando. Não pode sair se eu não der o comando. Livre. Uma das coisas importantes dentro aí do manejo de guarda e proteção e até de defesa do dog, no contexto aí de proteção, guarda, defesa territorial, é não inibir, matar, ofuscar, enterrar a função do dog. O dog, ele, no seu processo de amadurecimento psicológico para o combate, seja qual o contexto for, em relação a uma pessoa ou ter a outro animal, é importante não errar no contexto de despertar ou manter a sua função de combate, seja em qual situação de adversidade precisar. Geralmente quando o dog ele já é adulto e ele vai para a mão de um adestrador e pessoas querem um comportamento dele sociabilizado, um dog que geralmente ele faz agressão contra outro dog, pessoas, até aos seus próprios donos, e eles querem um cachorro controlado, que não tem esse tipo de reação sem necessidade, eles procuram um adestrador e o mesmo vai realizando ali um manejo para controlar ali o drive do dog, que geralmente é um drive de caça. Mas como o dog não vive no seu estado primitivo, agora ele tem sido domesticado, trazido para o convívio com as pessoas, ele tem esse drive dentro dele e ele manifesta em situações como essa. Geralmente as pessoas foram dando muita liberdade para o dog, dentro desse contexto que falo aqui, e o dog foi adquirindo
maior espaço de domínio e liderança dentro daquele contexto ali da matilha em relação às pessoas. E ele se coloca como líder, como aquele que está ali para resolver tudo, não da maneira humana, mas da maneira canina do seu estado primitivo. Então, o profissional ele vai fazer ali o manejo para levar o dog à submissão da sua liderança. E depois ele vai passar esse domínio, essa liderança para o dono do dog. E vai ensinar os donos a liderarem, a dominarem a dominância e a liderança do dog, com técnicas corretas e postura correta diante do animal. O profissional geralmente ele vai ter aquele contexto de trazer aquilo que os donos estão querendo, que é um dog mais submisso ou até submisso. Tem pessoas que não querem nem que o dog faça agressão. Tem pessoas que não querem nem que o dog se defenda. Então o adestrador ele pode fazer o manejo, dependendo da capacidade dele, do dog ficar totalmente passivo. Tem outros que querem que o dog simplesmente lata, como uma guarda, uma defesa, uma proteção ilusória. Simplesmente o dog mostra agressão latindo, mas não morde. Ele não vai para as vias de fato. Tem pessoas que querem assim, e pagam por isso. Então o profissional ele consegue transmitir, fazer esse manejo para o dog. Agora, se a pessoa realmente quer um dog funcional, realmente de guarda, especificamente aqui falando aqui territorial, para combater invasores, a pessoa precisa tomar bastante cuidado com esse manejo de dominância e liderança sobre o dog. Porque o dog ele não pode ter nenhuma dúvida da sua vitória. E ele não pode se sentir intimidado por outro, quem quer que seja, ser humano ou animal, de maneira nenhuma. Então a pessoa que não tem experiência, não tem bagagem, não tem conteúdo prático, ao fazer esse manejo, a pessoa pode cometer erros. Provavelmente vai cometer erros. Um adestrador, quando ele chega a um certo nível profissional, próximo ali da perfeição, com certeza ele teve muitos erros no manejo, a qual ele foi corrigindo com o tempo e com a experiência que foi adquirindo com outros dogs, ao ponto dele perceber o erro e corrigir o erro, e no próximo manejo, no próximo adestramento, no próximo exercício, ele não cometeu o erro. Eu repito, já comentei em outra matéria, uma das coisas mais importantes dentro do manejo, quando a gente começa a aprender, não é que a gente saiba alguma coisa, é quando nós percebemos o erro. Geralmente, quem tem a humanização anti-manejo, não percebe o erro. Então, não percebendo o erro, não há como corrigir. Se não há erro, não há o que corrigir. Então, se a pessoa quer resultados diferentes, ela deve ter um manejo diferente. Então, a pessoa na humanização, no antimanejo, ela quer um resultado diferente, mas ela não tem um manejo diferente. Então não adianta querer ter um resultado diferente com o mesmo manejo, dentro do contexto errado. Baruque! Pra cá! Então dentro desse Baruque! Aqui! Alguma coisa aconteceu. Ou ele não me ouviu, que eu acho bem difícil.
Baruque! Baruque! Aqui! Baruque! Baruque! Ele entrou lá do outro lado. Aí tem a cerca. E ele deve estar procurando um lugar para ele poder sair, que ele não deve estar encontrando. Baruque! 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 Aqui! Vamos, Baruque! Tô achando que ele caiu dentro de alguma coisa. Baruque! E o problema é o seguinte, meu irmão. E é o seguinte, imagina as cobras que deve ter aqui. Baruque! Deve ter caído dentro de uma poça de lama. Baruque! Aí, ó, falei. Olha onde ele caiu aqui, ó. Peraí que eu vou pegar ele, gente. Aí, o Toque Baruque. Que susto, hein, rapaz? Livre? Como eu disse em outro conteúdo, lugares assim, pra cá! E quer voltar. Você tem que tomar muito cuidado aí com buracos, né? Graças a Deus ali não foi buraco de poço, algo estreito, né? Pra cá! Não tava tão fundo assim aquela vala. Ela é funda, mas deu pra mim puxar aí o Baruque. Tem lá mais pra baixo, é a mesma vala, ela corre aqui, ó. Lá embaixo ela é bem funda. E depender do nível da água, da chuva, submerge o cachorro. Então, se tivesse nessas condições, praticamente seria impossível resgatar o Baruque. Pra cá! Seria praticamente impossível resgatar. E graças a Deus também ali, quando eu fui pegar, eu não caí lá pra baixo. Pra cá, Baruque! Pra cá é só pra ele mudar de direção. Pra cá não é pra ele vir a mim. Pra cá é só um comando pra ele não continuar naquela direção mais. Poderia ter perdido o dog agora, dentro desse contexto. Mas graças a Deus foi possível aí resgatar o Baruque. O Baruque ele é um dog muito forte.
Desde os 2 meses dele, 2 meses a 1 ano, ele foi criado no lote da família. Não havia ninguém morando lá. Então ele é um dog aí que desde pequeno foi condicionado a vencer aí obstáculos, sobressair aí sobre as dificuldades. Ele não foi criado dentro de casa, não foi criado em cima de cama, não foi criado em cima de sofá. Os primeiros dias do dog é muito importante. Então já na infância dele, ele pode receber um mau manejo. Eu acredito que ele recebia esse manejo humanizado. O Baruch ele foi doado. Interessante que quando eu fui buscar o Baruch, aí tinha uma garota que era a dona dele. Quando chamou ele, ele não foi. Eu agachei do jeito que eu tô aqui agachado e não falei nada. Quando ele me viu, ele veio na minha direção. Depois de convidado ali a entrar no quintal ali da residência. Aí ele veio, ficou aqui, bem aqui assim em mim, eu fiquei fazendo carinho nele. E ali, interagindo com o dog. Aí na hora que eu estava para ir embora, a dona dele falou assim, deixa eu me despedir dele. Aí chamou ele. Ela, como ali, ele aqui assim, filhotinho aqui assim, onde está a corrente. Chamou ele, ele não foi. Eu tirei a mão, não fiquei segurando. Ele não voltou para ela. Ela estranhou. Ela ficou espantada porque o dog não voltou. E dali eu peguei ele, botei no carro e levei para casa. Deixei ele nesse quintal. E ele ficou ali naquele quintal até 1 ano. Eu ia lá, fazia manejo com ele, treinava ele. Sabendo que o box é um dog de guarda e proteção. E busquei ali fazer o manejo dentro desse contexto. E ali eu fui fazendo os primeiros vídeos com o Baruch. Retornando ao assunto, que ainda estou dentro do contexto, essa fase de você estar condicionando o dog à guarda territorial, e todo esse contexto profissional, a pessoa vai levar o dog a submeter-se à sua própria liderança, ao seu próprio domínio. Se você, a pessoa, alguém quer o dog realmente para fazer guarda, você tem que tomar cuidado para não exagerar na sua dominância, na sua liderança, e o dog se retrair. Porque se o dog se retrair com você, ele pode se retrair em relação a outra pessoa ou a um animal que possa o atacar. Então ele recebe o condicionamento da sua liderança, do seu domínio. Você impõe, seja da maneira que for. Geralmente aqui eu estou falando assim no contexto mais combatitivo. E o dog ele se encolhe. E ali a pessoa começa a fazer o manejo com o dog. Esse encolhimento não é interessante dentro desse contexto aqui de guarda e proteção. Se é um contexto para abafar a função do dog, como eu comentei, pessoas que nem querem nem que o dog ataque. Beleza. Pra cá. Beleza. Agora, no contexto do dog ter que combater não é bom. Não é bom ele nem ceder.
Baruque! Aqui! Agora eu chamei ele pra cá. Acho que ele gostou de dar um mergulho. Atenção! Agora, no contexto territorial, de defesa, não é bom ele ceder nada. Não é bom ele se encolher em nada. Porque isso pode se repetir dentro de uma situação real. O dog ele tem um mau comportamento. Um exemplo. Eu estou aqui com o Baruque, aí eu faço alguma coisa e ele se impõe, como já aconteceu. O Baruque ele já se impôs, já estufou o peito para mim, ele já rosnou. E eu explico por que isso aconteceu e demonstro como consertar e conserto. Tem vídeos com imagens eu mostrando e explicando todo esse contexto do que aconteceu de errado e como consertar esse errado e o problema está resolvido. Mas, por exemplo, o dog ele rosna, aí ele tem uma agressão, ele impõe dominância e liderança. Aí a pessoa vai querer subjugar a liderança do dog usando a agressão. Pode ser agressão física, com algum instrumento, ou pode ser uma agressão psicológica, onde o dog ele se encolhe. Ele fica com medo de você. Isso pode se repetir em relação a uma pessoa ou outro animal, que exercer dominância e liderança sobre ele, ele se encolher. Então você tem que levar o dog a te obedecer sem se encolher. Você tem que levar o dog a submeter-se à sua vontade sem ele ficar com medo, para que isso não se repita em um provável confronto, onde ele precise fazer proteção, guarda, defesa. Então o dog ele tem que ser estimulado a sempre vencer. E como fazer isso? Levar o dog a sempre vencer, mas não vencer a sua liderança, o seu domínio, sem você ter que usar uma força extrema, psicológica, ou mesmo física, para que o dog não se sinta ou seja intimidado. É um detalhe que faz toda a diferença. Por exemplo, o Baruque está aqui. Aí já aconteceu de eu tocar ele aqui, ó, e ele rosnar. Eu estava saindo de casa com lixo, aí ele foi mijar no lixo, eu não quis que ele mijasse no lixo, dei um comando nele e toquei ele aqui, ó. Aí ele levantou e rosnou. Ele não gostou. Se fosse uns anos atrás, eu ia querer subjugá-lo com força física. Duas coisas poderiam acontecer. Ele baixar a guarda e submeter, ou ele realmente vir para cima com mais ímpeto e um de nós dois iria sair muito machucado. Quem sabe até havia de fato. E provavelmente eu não iria criar mais o dog, caso eu ou ele estivesse aqui ainda. Porque geralmente seria um confronto realmente ali físico. Aí eu amadureci no adestramento. Hoje eu tenho muito mais conhecimento. Eu sei porque o dog me obedece e não me obedece. Hoje o adestramento evoluiu muito. Os adestradores hoje evoluíram muito dos adestradores de épocas passadas. As técnicas estão muito mais refinadas. Muitos adestradores levavam o dog a obedecer, mas eles mesmos não sabiam explicar porque o dog obedecia. Eles não tinham oratória para explicar para outro o entendimento psicológico que hoje se explica. O Jairo Teixeira, ele, dentro desse contexto, na minha humilde opinião, ele é muito bom. Entendi muito através da experiência dele de manejo e também de outros adestradores.
Então eu compreendi melhor aquilo que eu fazia e dava certo, como aquilo que eu fiz e deu errado. E como eu poderia melhorar certas coisas que já estavam dando certo. Entendendo melhor a psicologia do dog e a psicologia que eu devo usar. Então eu poderia via de fato. Eu acredito que o Baruch ele ia se subordinar, né, por uma agressão física da minha parte. Eu poderia também usar uma força psicológica, onde o dog também ele se encolhesse. Mas eu usei outro tipo de estratégia. Como ele já é meu dog, eu condicionei ele a obedecer comandos e liderança. Então, ao invés de eu combater o dog, em vez de eu usar força física no dog, ou uma força psicológica em excesso, quando eu falo força psicológica em excesso, é tipo assim, como se fosse um grito, ficar gritando e querer subjugar o dog no grito. Você vê que os dogs, eles muitas vezes eles não querem combater, mas eles conseguem subordinar o outro, dominar o outro, liderar o outro, sobressair sobre o outro, latindo. Quem sabe o dog nem é mais forte do que o outro, mas ele fica latindo ali, o outro se intimida. E eu não querendo que o dog seja intimidado, o Baruch seja intimidado por barulho ou por força física de outro, o que eu fiz? Comando. Por exemplo, livre. Vamos supor, o Baruch tá aqui e tal. Baruch, deixa ele dar essa mijada dele aí. Por exemplo, o Baruch tá aqui. Aí eu toquei nele, aí ele teve uma atitude agressiva. Aí ele estufou o peito. Em vez de eu combater de frente essa agressão do Baruch, o que eu faço? Baruch aqui. Junto. Baruch, senta. Fica. Coisa que outro dog não vai fazer. Coisa que outro ser humano não vai fazer. Porque o Baruch não obedece comando de outra pessoa. Ele conhece a minha voz, ele conhece o tom da minha voz. E se for uma pessoa desconhecida, com outras intenções, se for um animal, não vai ter essa liderança e esse domínio sobre ele. Então se chegar outro gritando, falando, impondo, ele vai combater. Porque eu não condicionei o meu dog a ter medo. Existem manejos que o dog ele obedece, ele se submete, ele aceita dominância e liderança porque ele está com medo do outro. Quando você vai adestrar o dog para guarda territorial e até pessoal, sua própria, ou de todo esse contexto, o dog ele tem que obedecer, mas não por medo. Não porque você está obrigando ele, fisicamente, principalmente, a sua liderança, ao seu domínio. Isto é, o dog sendo seu. Você ali desde a sua infância o condicionando. Quando o adestrador profissional já pega um dog adulto, cheio de falhas, cheio de erros, cheio de mimo, e etc., não há outra maneira dele levar o dog a submeter se ele não usar força. E força física. Tem situações que ele tem que usar instrumentos para submeter ao dog a obediência. Depois ele pode fazer um manejo para o dog fazer guarda e proteção dentro da liderança e do domínio seu ou dos donos. Mas esse contexto geralmente não é para todo mundo, porque você pagar um dog para fazer guarda dentro desse contexto, ainda mais vindo com vários erros, é muito caro. É muito caro e nem todos os donos de dog absorvem o conhecimento
para praticar no seu cotidiano. O que eu estou passando aqui é um conhecimento gratuito. É claro que você não vai desenvolver esse conhecimento sem praticar, e é claro que dentro da prática você vai errar. Mas se você tem interesse real de ter um dog adestrado, condicionado a realmente fazer guarda territorial, é necessário você entender esse detalhe. Até depois, para quando você, quem sabe, conseguir ou tiver acesso a um adestrador profissional, ele ter mais condições de adestrar o seu dog sem precisar corrigir muitas falhas, ou menos falha possível, onde ficará mais fácil o adestramento de guarda territorial ou pessoal, que é o contexto aqui dessa matéria, a qual você queira. Sempre vai ter falhas em uma liderança. Sempre vai ter falhas do patrão, tem falha dos pais, da mãe, do pai, tem falha do chefe. Nesse contexto de liderar, há falhas, mas elas podem ser amenizadas com conhecimento. O único que não tem falha na sua liderança é Deus. E ainda há pessoas que digam que há falha, onde não há falha. Como o manejo correto. O manejo correto, ele pode ter falhas na nossa execução, mas no propósito, nas técnicas, no plano de adestramento verdadeiro, não tem falhas. Pode ter falha na execução de quem está o aplicando, de não aplicar corretamente. Não há falhas no adestramento correto. Há falhas nas pessoas que estão buscando fazer o adestramento correto. No último manejo da humanização, é um abismo levando a outro abismo. É uma falha levando a outra falha, que leva ao abismo. Geralmente, se um dog realmente atacar o dono, morder o dono, tiver que lutar, por exemplo, se eu tivesse um contexto onde o Baruch me atacasse e nós tivéssemos que lutar fisicamente, eu poderia apagar todos os vídeos do canal. Vocês não deveriam dar crédito a nada do que eu falo aqui, ou do que eu falei. Porque um dog que você cria ele desde pequeno, e você chegar a ter que lutar com um dog, combater com um dog mesmo, fisicamente, é porque não houve só um erro, 2 erros, 3 erros, 4 erros. Todo manejo foi um erro. O fim foi o abismo da falta de vínculo com o animal. O dog, ele tem uma atitude de dominância e liderança. Você entender porque ele está tendo aquilo e você saber como resolver. E o seu vínculo com o dog leva ele a submeter-se à sua palavra. Ele tem prazer, ele quer submeter-se à sua palavra. Então ele te obedece não é porque ele tem medo de você. Não é porque você vai bater nele. Ou porque você vai privar ele de alguma coisa. É porque ele já foi condicionado a ter prazer na obediência. Então eu busquei condicionar o Baruch, ele ter prazer. Ainda que eu uso técnicas de manejo, correto. É claro, porque ele é um animal. Mas a recompensa do Baruch é me agradar. Eu ensinei ele que o melhor para ele é me obedecer. E caso ele saia da obediência, eu uso as técnicas de dominância e liderança psicológicas inteligentes, a qual está no conteúdo dos vídeos. Usando esse contexto, é a mesma coisa em relação à salvação da alma. Algumas pessoas criticam algumas pessoas por não ter um bom manejo com a sua própria alma. Pastores, crentes, pessoas que dizem crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e etc. Baruch,
fica. É sobre isso que eu tô falando. Eu não preciso me debater com o dog. Eu não preciso usar força física pro dog me obedecer. Ó, contente, sem medo. E agora ele não sai. Eu já expliquei também que fazer vídeo gravando assim não é bom. Então assim, nem sempre eu tô gravando. Eu faço manejo com barulho sem estar filmando. Porque você tem que estar fazendo revisão aí do manejo. Então algumas pessoas, elas podem questionar Deus, a palavra, a doutrina, o plano da salvação, por pessoas que não conseguem executar ou falham na execução. Mas o plano não tem falha. A falha não está no plano de Deus da salvação da alma. A falha está em nós, em não acreditar ao ponto de não falhar. Como Deus sabia que nós íamos falhar na execução do seu plano, Ele enviou o Senhor Jesus, que não falharia. E não falhou. E porque Cristo não falhou em obedecer a Deus, nós obtemos perdão para essas nossas falhas, de obter o perdão, a graça, o favor, a ajuda, a salvação de Deus. Então, quando alguém é salvo, não é porque essa pessoa executou o plano da salvação, é porque ela confia, acredita naquele que executou e não falhou. Quem é esse? É o Senhor Jesus, que morreu pelos nossos pecados sem pecar. Ele foi condenado como um pecador, mas não pecou. Esta é a justiça de Deus que salva o miserável pecador. E todos aqueles que têm a confiança no plano de Deus, não em si mesmos, mas no plano de Deus, obtêm o perdão de Deus para a salvação de suas almas. Beleza, gente? Fique com Deus. Boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. Baruque, junto.